Fala galera, tudo bem? Eu sou Felipe Cavalcante, sou professor de Biologia. Estamos aqui para mais uma aula sobre o sistema endócrino. E dessa vez a gente vai estudar o hormônio GH, hormônio do crescimento. Esse vídeo é um trecho de um vídeo sobre a adenohipófise, onde eu trato, além de GH, falo também de prolactina e hormônio estimulante do melanócito. Se você quiser assistir esse vídeo completo, ele vai estar aqui indicado para você na descrição, também passando um card aqui em cima. Agora, se você quiser saber apenas sobre GH, fica nesse vídeo que já vai começar. Também é um hormônio peptídico, o GH, que é um hormônio do crescimento, também produzido e liberado pela adenohipófise. GH significa Growth Hormone, hormônio do crescimento. E tem dois sinônimos, aliás, três sinônimos: somatotropina, somatotrofina, além de STH. Eu já disse para vocês o que significa GH, hormônio do crescimento, e os outros sinônimos eu vou justificar ao longo da explicação. O GH, para ser produzido e liberado pela adenohipófise, precisa também de um estímulo do hipotálamo. O hipotálamo vai liberar um hormônio chamado de GHRH, que significa hormônio regulador do hormônio do crescimento. O GHRH vai atuar na adenohipófise, estimulando a adenohipófise a produzir o hormônio GH. O GH tem duas formas de ação, uma forma direta e uma forma indireta. Na forma de ação direta, o GH vai agir principalmente nos ossos, estimulando a proliferação de condroblastos. Condroblastos são células produtoras de cartilagem. Essas cartilagens elas são localizadas principalmente nas extremidades ósseas. E quando elas se multiplicam sob influência do GH, os ossos vão crescer longitudinalmente. Então, uma das funções do GH é agir de forma direta em receptores de condroblastos, estimulando os condroblastos a fazer divisões celulares, a realizar mitoses para que o osso cresça. Existe também uma ação indireta do GH. Na ação indireta do GH, ele vai atuar no fígado. No fígado, o GH irá estimular a produção de um hormônio chamado de somatomedina, também é mais conhecido como IGF-1. E durante também a explicação, eu digo para vocês o que significa esse IGF-1. Agora eu vou falar para vocês as ações do hormônio GH. E aí a gente vai aos poucos entendendo a importância desse hormônio. Essas ações, lembre-se, servem tanto para a forma direta de ação do GH, quanto para a forma indireta do GH. Então, a primeira função do GH é estimular o crescimento. O crescimento pode acontecer de duas formas. Uma forma que eu chamo de hiperplasia, que aumenta a quantidade de células. Isso significa que o indivíduo está fazendo mais mitoses. Você nasceu desse tamanho e hoje é desse tamanho. Isso porque suas células aumentaram de tamanho? Não. Isso porque aumentou a quantidade de células em seu corpo. Então existe um crescimento por hiperplasia, estimulado pelo GH, que aumenta a quantidade de células. A outra forma de crescimento é por hipertrofia. O GH também estimula o aumento do volume celular. Nas células musculares, por exemplo, o hormônio GH também é um dos hormônios anabólicos, também é um dos hormônios anabolizantes que estimula o crescimento do músculo. Percebam, eu não falei esteroide anabolizante, eu falei apenas hormônio anabolizante ou anabólico, porque o GH é um hormônio peptídico, não é um hormônio esteroide. Hormônios esteroides são aqueles derivados do éster de colesterol. Então, para a sua célula crescer, tanto em hipertrofia ou para se multiplicar, ela precisa de energia. E aí o GH entra em ação aumentando a captação de glicose e aminoácidos. E essa ação do GH, estimulando a célula a aumentar a captação de glicose e aminoácidos, ela é igual a uma função exercida pela insulina. A insulina, que é liberada pelas células beta das ilhotas de Langerhans localizadas no pâncreas, é um hormônio responsável por estimular as células a aumentarem a sua permeabilidade para glicose e aminoácidos. Como essa função do hormônio do crescimento ela é semelhante a uma função da insulina,
A gente chama esse hormônio produzido pelo fígado sob o estímulo do DH de IGF-1 por isso. IGF-1 significa fator growth, de crescimento, semelhante à insulina, número 1. Ou seja, é um fator de crescimento semelhante à insulina, pois o GH aumenta a captação de glicose e aminoácidos. Outra função, tanto direta ou indireta do GH, ou seja, do GH ou do IGF-1, é estimular a glicogênese. Glicogênese é a produção de glicogênio. Você está aumentando a captação de glicose. No fígado, essa glicose vai ser armazenada na forma de glicogênio hepático. No músculo, essa glicose vai ser armazenada na forma de glicogênio muscular. Ambos são polissacarídeos de reserva. Ou seja, quando você precisa de energia, quando você tem um gasto calórico em trabalho mecânico maior nos músculos, você pode hidrolisar esse glicogênio e fazer o consumo da glicose. Quando você hidrolisa o glicogênio para liberar a glicose, você age no músculo sob a ação da adrenalina e esse processo se chama de glicogenólise. Também tem glicogenólise no fígado. E no fígado a glicogenólise é estimulada pelo glucagon, que também é um hormônio produzido pelo pâncreas, pelas células alfa, localizadas também nas ilhotas de Langerhans. Isso significa o quê? Que você está guardando substância energética. Mas tem uma contradição. Tem uma contradição porque se você está absorvendo mais aminoácido e você precisa de mais aminoácido para crescer, você também precisa de mais energia para fazer síntese proteica. E você está reservando glicose e não consumindo glicose. Isso porque você vai aumentar a degradação de lipídios, você vai aumentar a lipólise também sob ação, sob estímulo do GH. O aumento da lipólise nesse caso é para oferecer mais glicerol e ácidos graxos para serem metabolizados energeticamente através de um processo chamado de beta-oxidação. Isso significa que sua célula troca a produção de energia a partir da glicose pela produção de energia a partir do lipídio. O lipídio vai ser oxidado principalmente a partir dos seus ácidos graxos, num processo chamado de beta-oxidação. E cada molécula de ácido graxo oxidada libera muito mais energia do que a glicose. Por isso é interessante para a célula que na hora que ela vai fazer essa síntese proteica, também influenciada pela ação do GH, ela vai ter energia principalmente oriunda da degradação dos lipídios. O GH, quando produzido em excesso, ele pode estimular um crescimento exagerado, um crescimento acima da média. E as pessoas com essa característica têm uma anormalidade chamada de gigantismo. O contrário disso, quando existe uma baixa produção de GH ou uma baixa produção de GH-RH, a pessoa terá o nanismo. Agora, se já encerrado o crescimento na fase adulta, essa pessoa continuar a produzir grandes quantidades de GH ou até mesmo injetar GH de forma intramuscular, além de proporcionar crescimento muscular, vai proporcionar também crescimento de extremidades ósseas, como o queixo, dedos e cartilaginosas, como orelhas e nariz, em um fenômeno que nós chamamos de acromegalia. Agora a gente precisa entender por que esses sinônimos somatotropina, somatotrofina e STH. STH significa hormônio somatotrófico, que é a mesma coisa desses outros dois nomes. Esses nomes eles são formados por duas palavras que se juntam. A primeira é a palavra somato, que lembra para a gente as células somáticas, as células do nosso corpo, que são todas elas, exceto as células reprodutivas, exceto os espermatozoides e ovócitos secundários. E tropina ou trofina está relacionados a hormônios trópicos ou hormônios tróficos. Hormônios trópicos ou hormônios tróficos são hormônios produzidos pela pela adenohipófise, que vai agir em outras glândulas, estimulando essas glândulas a produzirem seus hormônios. Como o GH atua no fígado, estimulando a produção de IGF-1, ele tá tendo nesse momento uma ação trófica ou uma ação trópica. Por isso esse nome, hormônio somatotrópico ou somatotrofina. É isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo sobre o sistema endócrino.
Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu tento te ajudar. Muito obrigado, tchau e até a próxima.